Hello, good morning. How are you guys? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o professor Aislan e hoje nós vamos, olha que incrível, fazer a nossa revisão e eu vou também falar para vocês sobre a nossa avaliação parcial remota, tá bom? Então vamos lá rever o que é que vocês vão responder, não é na avaliação. Vamos lá. Olha só, a gente começou aqui o segundo bimestre na unidade 3, Unit 3, falando sobre jobs. Todo mundo está lembrado aí o que quer dizer jobs, não é? Quer dizer empregos, profissões e tudo mais. Aí nós falamos sobre todo esse vocabulário que remete às pessoas e ao que elas fazem. Olha só. Waiters, ou a versão feminina dessa palavra, lembram? Waitress, que quer dizer garçom ou garçonete. Nurse, que são os enfermeiros. Cooks, que são os chefes de cozinha, não é? Os cozinheiros. Singer, que é uma cantora, é um tipo de artist, não é? A gente pode dizer que actors, olha aqui, os atores, que os singers, que os pintores, não é? São todos artists, artistas. Taxi driver, o motorista de táxi. Pilot, que é o piloto. And cashier, que é o caixa. Quando a gente estiver falando de vendedor, a gente pode falar essa palavra aqui, ó. Clerk, que é aquela pessoa que está lá. Ou então a gente pode usar outras palavras, claro. Salesperson, tem várias palavras. Salesman, saleswoman, tá bom? Mas a pessoa que fica no caixa, recebendo o dinheiro, ó, contabilizando tudo, é o cashier, tá bom? Então, a gente viu aqui todas essas profissões e outra coisa também que a gente viu é como apresentar uma pessoa, não é? Lá no primeiro bimestre a gente aprendeu a se apresentar. My name is Aislan. I am a teacher. I am 28 years old. Tudo utilizando o verbo to be. Quando a gente vai apresentar outra pessoa, a gente vai utilizar também o verbo to be. Só que a gente vai falar na terceira pessoa, não é utilizando he or she. Então, o verbo to be vai ser esse grande amigo na hora de fazer apresentações. Olha quantas coisas dá pra gente falar utilizando o verbo to be. He is Carlos. A gente pode dizer o nome das pessoas. Ele é Carlos, não é? Quem é este? He is Carlos. Or she is Maria. Or she is Júlia, ou he is Antônio. Então a gente pode apresentar pessoas, falar o nome delas utilizando he is. Aqui embaixo, ó, a gente tem a profissão, então a gente também pode falar da profissão utilizando o verbo to be. He is a doctor. Or he is a nurse. Não é? Or she is a waitress. Ok? E a gente também pode falar de idade. Olha só que legal. O nome, a profissão e a idade, a gente pode falar só utilizando o verbo to be. He is 18 years old. Ele tem 18 anos de idade. Não é legal isso? A gente também pode falar só até aqui, tá bom? Não precisa falar years old, por exemplo. Se a gente falar apenas he is 18, a gente já compreende que já está se falando sobre a idade da pessoa. Or she is 12. Ela tem 12 anos, ok? Olhem aqui algumas situações em que a gente pode utilizar também, ó. This is, lembrando que o verbo to be continua aqui, ó, no is. Estão vendo? This is Clara. Esta é Clara.
não é? She is from Brazil. Olha só aqui o verbo to be mais uma vez sendo utilizado para dizer de onde as pessoas são. He is from England. She is from China. Ok? She is from Brazil, but she lives in England. Isso quer dizer o quê? Que ela é brasileira, não é? Ela é do Brasil, mas ela mora, lives é o verbo morar. Ela mora in England, na Inglaterra. Olha aqui, mais uma vez utilizando o verbo to be para apresentar, ó. She is Miyuki. She is Chinese. Mais uma vez o verbo to be aqui sendo utilizado também, dessa vez, para falar sobre a nacionalidade, que foi outra coisa que vocês também viram. Vamos lá revisar? Então aqui vocês viram várias formas de falar a nacionalidade das pessoas. Brazilian, Australia. Aliás, aqui não é o nome do país. O nome do país é Australia, mas quem nasce na Austrália é Australian, ok? Spanish, Swedish, Chinese, Vietnamese, ok? Então nós já vimos aqui, ó, olha só, German, quem nasce na Alemanha, Swiss, quem nasce na Suíça, Thai, quem nasce na Tailândia, em Thailand, yes? E pra gente, nas últimas aulas, a gente viu sobre os adjectives. Olha só, a new cell phone, an old cell phone. Então essas palavras new and old, elas estão atribuindo características ao cell phone, não é? Ao aparelho de telefone. Um é novo, o outro é velho. Olha aqui, a small dog, a big dog. Então, small está atribuindo ao cachorro a característica de que ele é pequeno. And big está atribuindo a característica de que ele é grande. Essas palavras que atribuem características são os adjetivos. E a gente viu também que eles sempre vêm antes. Olha só aqui. O adjetivo new, ele sempre vem antes do substantivo, tá bom? Então a gente não pode falar a dog small. A gente não pode dizer a dog big. A gente sempre vai dizer colocando o adjetivo antes do substantivo. A small dog, a big dog. Ok? A gente fez até esse exercício aqui, ó, onde vocês criaram frases, não é? E me mandaram os áudios, fazendo, colocando características nesses objetos. Então aqui a gente tem, ó, a pink backpack, não é? Aqui nós temos a new telephone. Aqui nós temos a big trophy, a small trophy, não é? Então, além de small, old, new, nós temos vários outros adjetivos, mas nós também podemos utilizar cores como adjetivos, tá bom? Aqui, por exemplo, ao invés de big, eu poderia dizer a silver trophy, um troféu prateado. Olha que legal, silver, não é? Aqui eu poderia dizer a beautiful hat, um chapéu bonito. Se, por exemplo, eu não gosto muito desse outro aqui, eu poderia dizer que ele é feio, ué. An ugly hat. Viram? Agora, quando a gente vem aqui para a nossa atividade avaliativa remota, eu vou agora apresentar para vocês cada uma das questões. Então, vamos lá. Primeiro, observe as informações no quadro abaixo e escreva um parágrafo apresentando a pessoa com os dados citados. Olha só, nós já temos aqui todos os dados dessa pessoa aqui. Eu acredito que quem assiste jornal conhece quem ela é, não é? Então, olha só.
essa pessoa aqui se chama Maria Júlia Coutinho. Nós temos aqui as informações, ó, last name, first name. Nós temos aqui nickname, que é o apelido dela. Nós temos aqui nationality, que é a nacionalidade dela. Age, que é a idade. And occupation, que é o que ela faz, o job dela, não é? O emprego. Nessas linhas aqui, vocês vão criar um parágrafo apresentando ela com essas informações, tá bom? Então, vocês vão falar como se vocês estivessem apresentando ela, por exemplo, para um amigo, tá bom? Vocês podem utilizar o verbo to be, como a gente viu na revisão. Vocês podem utilizar o this is, não é? This is Maria Júlia, but his nickname is Maju. E assim vocês vão criando um pequeno parágrafo apresentando a Maria Júlia, utilizando essas informações aqui, tá bom? Então vocês não vão fazer com uma pessoa diferente, ou vocês não vão fazer uma entrevista com uma pessoa. Vocês vão utilizar essas informações aqui e apresentar a Maria Júlia através de um pequeno texto, tá bom? De um parágrafo. Só essas linhazinhas aqui, ó, pequenininho, tá bom? Na segunda questão, vocês só vão precisar marcar a opção correta para cada occupation, tá bom? Então, nós temos aí imagens e cada uma tem 4 opções. Então, será que essa primeira imagem aqui, nós temos uma secretary, uma dentist, uma butcher ou uma baker? Então, vocês marcam a opção correta, ok? Na número 3, reescreva as frases reordenando-as da forma mais adequada, tá bom? Então, aqui nós temos uma frase, sempre fiquem atentos quando for uma pergunta, sempre vai ter o ponto de interrogação, tá bom? E quando não for uma pergunta, sempre vai ter o ponto final aqui. Então, como essa frase ficaria correta? Reordenando ela, tá bom? Colocando as palavras no lugar correto. Lembrem-se da posição dos adjetivos. Lembrem-se da posição do verbo to be quando é uma pergunta, tá bom? Tudo isso a gente pode rememorizar, não é? Vocês já conhecem, aliás, tudo isso. E na quarta e última questão, a mais fácil, onde vocês vão utilizar a criatividade de vocês, vocês vão criar frases adicionando adjetivos em inglês a cada uma das palavras abaixo. Então aqui a gente tem o exemplo, ó, cell phone, que é um telefone celular, e eu criei essa frase aqui para cell phone, ó, I have a blue, aqui houve um erro de digitação, tá bom? Era para ser só o a blue cell phone. Então, eu tenho um telefone azul. Vejam que o adjetivo que eu coloquei aqui foi a cor do telefone e ele está antes dos substantivos, estão vendo? Então, vocês vão criar frases utilizando o adjetivo que vocês quiserem para cada uma desses substantivos, tá bom? Aí vocês podem utilizar a imaginação. Então, pessoal, essa é a nossa avaliação. Está bem fácil, bem simples, não é? Espero que todos vocês façam com bastante atenção, aproveitando cada uma das informações, tá bom? E eu confio muito no potencial de todos vocês. Então, tchau, tchau. And I miss you. Saudade de vocês, hein?